Tá no mudo. Boa noite a todos. Oi, Sara, boa noite. Olá, Mel, boa noite a todos, tudo bem? Tudo jóia? Que Estamos bom. começando agora essa live, né, pela Fraternidade Espírita, né, Fraternidade dos Essênios, e nessa live nós visamos fazer um pinga-fogo, ou seja, aquele plantão tira dúvidas, né, em que o pessoal que está participando pode fazer suas perguntas nos comentários, né, e a gente pede às pessoas que já comentem ao longo dessa live para que a gente possa receber as suas perguntas e ir participando, né, com as perguntas de vocês, respondendo as perguntas de vocês. Então, participe com a gente, mande suas perguntas sobre a doutrina espírita para a gente começar o nosso bate-papo aqui, para lá para a fraternidade. E, Exato. Sara, seja bem-vinda, dê seu boa noite aí que eu já falei demais. Muito boa noite a todos, queria agradecer o convite, né, da Fraternidade dos Essênios, uma casa que sempre nos abraça com tanto carinho, né? É uma alegria estar aqui para juntos refletirmos à luz da doutrina sobre os questionamentos, né, que é uma doutrina que nos esclarece, nos consola e nos auxilia a passar por diversos momentos com esclarecimento da vida futura, né, dos pilares da reencarnação, do Evangelho de Jesus, e que nos convida a sermos melhores todos os dias, né? Estou com uma participação especial aqui no colo, então eu não podia fazer palestra, não podia fazer a live e deixar ela chorando lá. Está dormindo aqui no meu colinho, então peço aí a compreensão de todos se tiver que interromper por algum momento. Com Tudo bem? certeza vai dar certo. A Duda vai Vai participar aí com sim. a gente da live. Vai. Já está em desdobramento aqui, mas vai. Isso aí, Duda, firme e forte. Bom, o pessoal da fraternidade já está nos acompanhando. Eu estou vendo aqui pelo Facebook que o pessoal já conseguiu compartilhar lá na página deles. E aí vocês podem fazer as perguntas. Quem desejar fazer a pergunta privativamente, pode mandar também no nosso WhatsApp, Sim. 98413 8111. Aí você pode fazer a sua pergunta, caso não quiser se identificar, né? A gente respeita a identidade da pessoa, mas a pessoa pode participar fazendo a sua pergunta pelo 98413 8111. Eu só peço que seja mensagem de texto para que a gente consiga acessar aqui, né, e fazer a pergunta ao longo do programa, correto? Exato. Vamos ver aqui se o pessoal já tem alguma pergunta. E aí para a gente já começar a fazer um start aqui, né, do nosso bate-papo. Nós temos uma pergunta aqui que foi mandada no privado, né, para a gente. Vamos abrir aqui. Porque eu estou no Facebook, estou no WhatsApp, estou num monte de lugar ao mesmo tempo aqui, né? Então, vamos nos inteirando. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, né, as perguntas, né, durante essa live, durante esse Pinga Fogo, podem ser qualquer pergunta a respeito da doutrina espírita ou de Isso. assuntos que estão acontecendo no mundo, no dia a dia, e que queiram um esclarecimento à luz da doutrina espírita. Então, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, né, para participar ao longo aí do nosso programa. A gente tem uma pergunta aqui do Beto. O Beto fez a seguinte colocação: sabendo que tudo é criação divina, inclusive a existência dos sentimentos e emoções humanas, qual a contribuição para o espírito de emoções, ou barra sentimentos, né, negativos, como o orgulho, a preguiça, a inveja, a vaidade, aí a gente pode alongar aí, né? Ou seja, em que esses tipos de sentimentos, de emoções, podem contribuir para o crescimento, né, do espírito? E aí, Sara, você pode começar para a gente? Vamos lá. Vamos pensar pela seguinte questão, né? Nós acreditamos na reencarnação, sabemos que fomos criados simples e ignorantes e estejamos em diversos reinos. E assim nós vamos progredindo, né? Vinda após vinda aqui nesse mundo material. Não necessariamente só na Terra, né? Mas já ao longo aí da nossa trajetória, tivemos muitas vindas e voltas para o plano espiritual. E os nossos sentimentos,
eles também estão presentes nesse espírito que somos, desde quando fomos criados, nas experiências que fomos vivendo e adquirindo. E assim como nós entendemos que evoluímos, esses sentimentos também vão se apurando ao longo das encarnações. Quando nós estamos encarnando em mundos mais primitivos, ou em formas mais primitivas, né? Aí os nossos irmãos... Peraí que tem gente puxando meu fone. O nosso instinto de sobrevivência, o egoísmo, a questão de proteção do bando, isso aí faz com que a gente vá vencendo as etapas, inclusive lidando com os nossos predadores. E o resquício desses sentimentos ainda habita em nós. E como que a gente vai apurando isso? Com as nossas experiências. Né? E quando a gente aprende tentando, né? O nosso método executando, então a gente executa algo e que foi movido por um sentimento e que gerou uma emoção negativa, repercute na minha consciência algo negativo. E aí eu não quero ter essa sensação que me afasta do Criador. Então a gente vai apurando os nossos sentimentos através das nossas ações e entendendo que os nossos sentimentos apurados nos traz conforto e nos traz a paz que nós desejamos. Então, são as nossas experiências que vão apurando isso. E esses sentimentos e essas emoções, que são diferentes, né? Os sentimentos geram as emoções, eles vão nos ensinando também, e através do autoconhecimento, que é o convite, né? do aprimoramento e da felicidade, a gente vai trabalhando essa questão para poder nos sentir melhor e agir melhor de acordo com o nosso progresso. Dentro do que você falou, Sara, eu fiquei pensando aqui a respeito dessa dualidade que a gente entende de sentimentos, né? Ou seja, ou das virtudes. Às vezes a gente pensa, igual o Beto colocou aqui para a gente, a questão do orgulho, né? Do orgulho, aí o oposto ao orgulho seria a humildade, a preguiça seria a atividade, né? A sermos dinâmicos, proativos. O egoísmo seria o altruísmo e por aí vai. Então, a gente às vezes observa que nós vivemos num mundo ainda de dualidades, luz, escuridão, bem, o mal e por aí vai. Né? E aí, quando a gente pensa nessa questão de sentimentos e dessas dualidades, o que nós observamos é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E a gente não tem como nos imaginar a imagem e semelhança de Deus dentro de aspectos negativos. Então, quando nós pensamos na questão da luz e da escuridão, só para a gente fazer um paralelo, o que é a escuridão? Na verdade, a escuridão é a ausência de luz. Então, a gente está na escuridão porque não tem luz ali. A partir do momento que você acende uma luz, uma vela, um fósforo que seja, a escuridão deixa de existir. A gente não mede escuridão, a gente mede luminosidade, né? Então, eu vejo assim também em relação à questão desses sentimentos negativos, como, na verdade, a ausência ainda das nossas virtudes potenciais que nós estamos desenvolvendo. Então, onde que existe o orgulho? Onde ainda não conseguimos fazer brilhar a humildade, né, a simplicidade. Onde que existe o egoísmo? Onde a gente ainda não conseguiu fazer florescer a caridade, o altruísmo. Então, quando a gente vai desenvolvendo as virtudes em nós, espíritos imortais que somos, né, que estamos destinados à perfeição, nós vamos aos poucos apagando, por assim dizer, né, esses sentimentos negativos. Então, na verdade, eles nos mostram aquilo que nós precisamos melhorar. Porque se eu não reconheço o egoísmo em mim, se eu não reconheço a vaidade, se eu não reconheço a preguiça, como eu vou me aperfeiçoar? Como eu vou melhorar? Então, esses pontos que a gente, no primeiro momento, entende como negativos, eles acabam tornando-se bússolas para o nosso processo evolutivo, ou seja, para nós caminharmos, para nós progredirmos. E aí a gente vai construindo o homem novo, né? Ou seja, o homem de bem, nessa perspectiva da vivência do evangelho no nosso dia a dia. Não sei se você se você concorda ou gostaria de fazer alguma pontuação. Nossa, muito bacana essa reflexão, justamente quando você coloca sobre a questão da dualidade. Eu acho até pelo nosso processo didático mesmo, né? E como você coloca, a gente não mede escuridão, a gente mede luz, e é isso mesmo.
não tenho o que acrescentar, não. Concordo e achei muito legal, assim, muito didática essa questão. Surgiu aqui, inspiração. Inspiração. Bom, nós estamos com uma pergunta aqui da Érica, a Érica Heidenreich Rocha, nossa querida amiga Érica. E ela pergunta o seguinte para a gente, vou até colocar aqui para a gente, para o pessoal que está acompanhando poder ver a pergunta. Está no planejamento de uma pessoa morrer, por exemplo, assassinada? E está no planejamento do assassino... Aliás, perdão, não é uma pergunta, né? Ela fala, está no planejamento de uma pessoa morrer, por exemplo, assassinada. Está no planejamento do assassino matar? E aí eu pergunto. A Érica começou aí bem a colocação. Você quer começar a resposta? Pode começar. Bom, Érica, o que eu penso disso daí? Todos nós temos realmente uma programação reencarnatória, né? E nós viemos ali com os pontos principais da nossa encarnação de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, existem doenças que serão a gente já terá predisposição àquele tipo de doença, porque é uma necessidade nossa. A gente já vai ter algum encaminhamento relacionado à nossa família, em qual família nós vamos encarnar, nas questões sociais dessa família, né? As questões culturais dessa família, isso tudo de acordo com as nossas necessidades. E pode ser, sim, que por questões evolutivas nossas, precisemos passar por situações de violência, em virtude de comprometimentos que nós assumimos perante a lei. Pode ser que a gente venha com essa probabilidade de uma desencarnação através do assassinato, né? Sermos assassinados? Sim, pode ser que sim. Mas será que o assassino, ou seja, aquela pessoa que vai cometer o crime, ela nasce com um planejamento reencarnatório de ser um homicida? Não. Ninguém nasce para o mal. Nós nascemos para o bem, para a evolução. Ninguém no seu planejamento reencarnatório fala, olha, eu vou reencarnar, eu vou matar uns 10, 20, 30, né? Não. Nós reencarnamos com a proposta de nós nos aperfeiçoarmos. Mas muitas vezes nós nos perdemos na caminhada, em virtude das nossas más tendências, né? Em virtude dessa escuridão que ainda habita em nós. E quando aqui na matéria nós esquecemos a nossa proposta evolutiva, e aí às vezes nós damos vazão a tendências negativas, e aí podemos cometer um homicídio, né, um crime, ou qualquer outro tipo de crime. E é claro que a pessoa que vai ser a nossa vítima, por assim dizer, ela necessitava passar por esse processo, mas não necessariamente pelas nossas mãos. As nossas mãos, por assim dizer, foram escolhas nossas, nós que optamos pelo nosso livre-arbítrio em cometer aquele crime. Então, nós nos tornamos responsáveis pelos crimes que nós cometemos. E aquela pessoa, a nossa vítima, no caso, ela está, com certeza, resgatando algum débito do seu passado, de algum equívoco, ou ela própria talvez tenha cometido esse tipo de fato no seu passado e hoje ela vem sofrer as consequências disso, né? Tem aquela passagem que diz que quem fere pela espada será ferido, né? Nesse sentido de que quando nós nos comprometemos perante a lei, nós precisamos resgatar esses compromissos, e pode ser que a gente tenha que resgatar através de uma morte violenta, mas ninguém nasce para matar o outro, né? Nós nascemos para evoluir, para crescer. Sara. E não existe determinismo, né? Nós temos o livre-arbítrio, que é um presente de acordo com a nossa capacidade evolutiva, da nosso raciocínio. É algo que a raça humana recebe quando muda para esse estágio, né? E o nosso livre-arbítrio, ele está pautado nas nossas ações, tanto naquilo que eu me afinizo e no que eu tenho desenvolvido. Então, muitas vezes, trago no meu íntimo esse impulso, mas as escolhas, né, os atos diários, me aproximam de situações e de intuições melhores, que vão afastar do caminho da violência. Então, mais uma vez, a gente fala sobre a questão do autoconhecimento, né, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a caridade, que nos coloca em contato com os bons espíritos.
Porque aqui na Terra nós temos frustrações, momentos de dor, momentos de angústia, e como a Melissa colocou muito bem, ninguém nasce para o mal, nós nascemos para o bem, nascemos para sermos felizes. Então as escolhas, muitas vezes, mal feitas, mal intencionadas, mal intuídas, vão gerar débitos que vão demorar muitas encarnações para serem resgatadas, né? Principalmente daquele que praticou. Como Jesus disse, o escândalo é necessário, mas aí daquele por quem o escândalo vier. E, com certeza, essa ferida e essa questão vai perdurar por algum tempo, até que o mal seja pago com o bem, né? Como disse Paulo, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, a gente coloca sobre essa questão de se alimentar com as boas ações, com as boas vibrações, com a prece, mesmo em momentos de dor, de tristeza, de angústia, de depressão, de frustração, né? Nós temos aí a medicina para auxiliar com atendimento, com a questão psiquiátrica, com as medicações. Temos diversas religiões para acalentar o coração, e aí nós temos certeza que todas as pessoas merecem, precisam e buscam a felicidade, buscam a paz de espírito, né? Muitas vezes se deixam levar pelo rancor, pelo ódio, pelo orgulho, e o sofrimento é muito maior perante uma atitude mal pensada, mal executada, que vai trazer dor e envolver muita gente nessa malha, né, dolorida, de feridas muito profundas da alma. Então, é o que a gente coloca, essa questão. Realmente aqui a gente vai sofrer provações de várias esferas, mas é importante sempre essa questão da prece, do amor e de conectar com a espiritualidade maior. É verdade. E você bem lembrou essa questão desses resgates nossos e de que a gente chega a determinado ponto que a gente precisa cortar o círculo, digamos assim, né, do mal, né? Porque se eu fui morta no passado, aí eu vou matar meu assassino nessa, aí ele vai me matar na próxima. Ou seja, o ciclo, ele não se rompe, e a gente precisa romper esses ciclos do ódio, da vingança. Então, todas as vezes que na nossa vida nós somos chamados a vivenciar momentos de sofrimento, e a gente está falando no caso do assassinato, que é a pergunta da Érica, mas é uma situação mais extrema, mas traições, né, desajustes familiares, inimizades, tantas outras coisas mais corriqueiras, digamos assim, do dia a dia, como que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo? É justamente o que você colocou, né, da gente retribuir o mal com o bem. Então, se eu fui traída no passado, eu não devo cometer o mesmo equívoco hoje para que eu não retroalimente a vida, as leis do universo com essa energia, com esse sentimento que eu vou ter que amanhã quitar novamente, né? Exato. Então, ou seja, nós absorvermos bem as dificuldades que a gente recebe e retribuir este mal com o bem para que a gente consiga vencer aquela nossa etapa evolutiva. E aquela pessoa que cometeu o equívoco contra nós, ela está entregue perante a lei divina, ou seja, ela vai ter que ressarcir as leis de Deus, talvez com outra pessoa, numa outra situação, numa outra conjuntura, não necessariamente pelas nossas mãos, né? A gente tem que confiar e entregar a providência divina essas situações, não ficar martelando, ficar remoendo os equívocos do passado, né? Isso é importante a gente pensar também. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu só abri-la. A Juliana, ela pergunta o seguinte: sentir-se desequilibrada é fator de obsessão ou da personalidade da pessoa? E aí eu quero fazer um adendo na pergunta aqui da Ju. Tem gente que fala assim, é porque eu não tenho sangue de barata, né? Ou é o sangue italiano que ferve nas minhas veias, né? E aí a pessoa acha que por conta da sua ascendência e de outra genética que pode ser, né? Tocar o terror, como se diz, né? Mas aí a Ju pergunta isso, se desequilíbrio seria, então, poderia ser oriundo, né? De processo de obsessão ou da própria personalidade da pessoa. E aí, Sara?
Eu acho que as duas coisas andam juntas. É difícil a gente separar essa questão. Até na atividade que a gente teve oportunidade de fazer pela CEPAS, né, do Pinga Fogo, que nós fizemos pela CEPAS, a gente colocou essa reflexão no seguinte: existem sentimentos, existem questões que são da matéria. A gente ainda deu um exemplo muito característico feminino. Quem sente TPM? É o corpo ou o espírito? Uhum. Né? É algo material, é algo do corpo. E existem questões que são trazidas do espírito, pelas experiências, né, pelo que está registrado nessa memória, e manifesta-se no corpo físico. E como que a gente pode refletir sobre isso aí? O desequilíbrio, ele pode ter origem orgânica. Pode ser devido a má condição de sono, uma má condição de alimentação, submetido a um fator de estresse no trabalho, né, isolamento social, nessas questões da pandemia, que já está, Sueli, o meu italiano. Estamos juntos, Sueli. Então, essas questões todas podem trazer um estresse muito grande. E aí o corpo, que estava numa produção normal dos seus hormônios, pode ter uma queda hormonal e desequilibrar o humor, o apetite, o sono, a disposição orgânica. Isso aí seria algo orgânico. Então, a gente tem que pensar, olha, o que mudou na minha rotina que está gerando esse resultado? Então eu vou corrigir para que eu possa colher resultados melhores. Só que o que pode acontecer, né? Como são movimentos muito sutis. Eu fiquei desequilibrada por um estresse no trabalho, um estresse em casa, algum outro motivo, algum outro problema que me trouxe essa questão. Tive uma queda hormonal, tive um desalinho do meu humor, e aí eu vou ficando desanimada, né? Paro de fazer a minha prática de meditação, de oração, do evangelho, paro de buscar outras coisas e abro portas para espíritos que sintonizam no desânimo, no cansaço, e aí a gente começa a alimentar esses dois campos, ou seja, eu tive uma queda hormonal, descuidei, não me atentei para essa questão e recebi uma influência espiritual, e aí eu posso abrir o campo para que esses espíritos que se afinizam com esses pensamentos estejam ali ao lado para poder influenciar, né? E aí, dependendo do tipo de relação e do tipo de débito que nós trazemos, abrem portas para um processo obsessivo, né? Em contrapartida, nós temos as experiências passadas, nós temos as experiências gravadas no perispírito, que são repercutidas no espírito, e esse pode trazer em nós características, pode expressar em nós, no corpo físico, características que são memórias. Então, as pessoas talvez fiquem mais angustiadas, deprimidas, né, tem mais tendência a essa questão. Aí, ou seja, é algo espiritual que está repercutindo no corpo material. Então, o convite para analisar nessas duas questões. Né? Foi algo material, é algo da minha rotina que alterou, e eu consigo fazer essa correção, ou a minha rotina continua a mesma, e de repente eu comecei a sentir uma angústia, uma tristeza, o que eu posso fazer para alimentar a alma, né? Nós em condições de encarnados. Como que a gente faz, como a Melissa colocou na questão anterior, para quebrar o ciclo? Porque às vezes nós temos experiências tão dolorosas que não damos conta por conta do véu do esquecimento. Isso vem repercutindo, nos trazendo tristeza, angústia, e muitas pessoas apresentando quadros de depressão que não sabem onde está a origem. Então, quebrar esse ciclo, né, que não é fácil, não estou falando que existe uma receita, porque cada um realmente vai trazer o que agrada o seu coração e a questão íntima mesmo, né, para poder elevar suas vibrações e alimentar a matéria de algo que vai repercutir positivamente no espírito. Bem colocado, Sara, boas observações. E quando a gente pensa nessa questão de obsessão, às vezes as pessoas têm aquela ideia de obsessão dos filmes de terror, né? Daquelas situações lá do poltergeist, dos fenômenos materiais, né? Ou seja, daquela situação assim de uma possessão.
E, na verdade, aí só para a gente introduzir um pouco mais do tema obsessão para quem não é espírita e às vezes não está acostumado, obsessão é toda aquela influenciação continuada, né, e negativa que nós podemos receber de espíritos. No caso, existem até obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, que é o mais comum, mas também de encarnado para desencarnado, ou seja, de cá para lá, né? E entre desencarnados propriamente dito. Mas aqui a gente está falando mais da obsessão no sentido do desencarnado para nós aqui encarnados. Então, essa influenciação continuada, essa influenciação, né, paulatina para o mal, é o que a gente configura de obsessão. Então, ela vai desde a simples, que é uma mera influenciação, uma sugestão para o mal, até aqueles processos em que não quer dizer que o espírito, nós, espírito encarnado, perdemos o controle do nosso corpo, porque nós não somos retirados do corpo, mas nós perdemos a vontade, nós nos subjugamos, né, que aí a gente fala da subjugação, Kardec fala até da questão da possessão, quando nós perdemos um tanto do nosso livre-arbítrio em virtude da intensidade que nós nos permitimos ser envolvidos pelo espírito que está ali nos acompanhando nesse processo. Então, no princípio, né, na obsessão simples, são aquelas ideias que chegam até nós, olha, fulano não gosta de você, vive falando mal de você nas suas costas, né, eu acho que você, né, fala alguma coisa, briga com ele, não sei o quê, ou seja, a gente vai recebendo essas pequenas sugestões e às vezes nós vamos dando vazão a ela, e aí quando a gente briga com a pessoa, a gente fala, não, é o que a Sueli colocou aqui, né, o meu gênio italiano, né, mas não, na verdade, eu sou assim mesmo, né, na verdade, aquilo ali pode ter sido uma influência, mas que também pode passar, que a gente não pode colocar tudo na conta do espírito, porque nós temos, dos espíritos, porque nós temos responsabilidade sobre os nossos atos. Ou seja, pode haver a influência? Sim, pode, mas a responsabilidade do que a gente externa, ela é nossa, né? Porque nós permitimos essa aproximação e mais, permitimos que ela aflorasse no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, nós nos tornamos responsáveis pelos atos que nós fazemos. E aí a doutrina nos fala da educação da mediunidade, né, no sentido de nós trabalharmos, de nós conhecermos, de nós estudarmos os mecanismos da mediunidade para nós melhor desempenharmos esse dom, por assim dizer, né, essa capacidade de comunicação com a espiritualidade através de conhecimento. Conhecer os mecanismos para melhor trabalhar e sermos melhores instrumentos da espiritualidade superior aqui na Terra, dentro da proposta que nós nos colocarmos de desenvolvimento aqui, né, de trabalho espiritual. Sara, você gostaria de falar mais alguma coisa nesse aspecto? Achei bacana você falar sobre a questão da obsessão, porque muitas vezes as pessoas falam, mas não é obsessão, não tem nada quebrando, é como você falou, essa questão da possessão, como a gente vê em filmes, mas são sugestões tão sutis, e quando Kardec pergunta aos espíritos se existem influências espirituais nas nossas vidas, né, e ele tem como resposta que, por muitas vezes, eles nos dirigem. Então, essas portas que nós abrimos, elas devem e têm que ser observadas diariamente, porque às vezes as sugestões são as seguintes, não é nem a questão só do brigar, do desentender. Você não faz falta, ninguém gosta de você, para que você vai lá? Né? Por que você tem que fazer determinado trabalho? Só você faz. Né? Você não está cansado, não? Larga para lá. Deixa para lá. Sabe? Então, assim, aí às vezes você fala assim, é verdade, não é só eu que faço, deixa pra lá. Ou senão, não, eu tenho que fazer, mas tem que ser feito do meu jeito. Então, assim, observar essas questões, observar o que nos traz esses pensamentos, para que a gente não se deixe envolver, né? A nossa vida é muito preciosa, e os espíritos, eles têm acesso àquilo que nós damos acesso. Quando eu comecei a doutrina de espírito, eu ficava pensando, eu não posso pensar em determinada situação, porque senão eles vão saber que eu estou pensando isso. E aí, com o tempo, a gente vai estudando, vai percebendo que os espíritos têm acesso àquilo que nós damos acesso.
muitas vezes pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas vibrações, né? O nosso íntimo, ele é resguardado, e quem o conhece é Deus, né? Então, nós temos É realmente verdade. que cuidar dessa bênção, dessa oportunidade que nós temos, que é a nossa vida. É verdade. Nós estamos com mais uma pergunta aqui, dentro dessa área mediúnica mesmo. Sendo a comunicação entre os dois mundos um dos pilares do espiritismo, a comunicabilidade, né, dos espíritos, o que falar aos espíritas que não aceitam o trabalho mediúnico nas casas espíritas? Bom, essa questão é uma questão, assim, até de princípios, né, como foi até colocado na própria pergunta, a comunicabilidade com os espíritos está dentro de um dos princípios básicos, basilares da doutrina realmente. E isso me remonta a Moisés, vou voltar lá em Moisés, né, só para a gente trazer, contextualizar para o mundo atual, né. Moisés proibiu o povo hebreu, né, de se comunicar com os mortos. E aí muitas religiões pós-Moisés, o cristianismo e as ramificações do cristianismo, falam que Moisés proibiu a comunicação com os mortos e por isso nós não devemos nos comunicar com os mortos. Bom, primeiro ponto que a gente precisa pensar, se Moisés proibiu, é porque é possível, né? Eu vou virar para você, Sara, e falar assim, Sara, você está proibida de flutuar. A gente tem como flutuar na nossa atual condição encarnada aqui, né? Não Ainda mais tem, com o pelo peso menos. que eu tô, não mesmo. De jeito nenhum, na verdade, nem 1 grama, nem 100 gramas, nem 1000 gramas, não. A gente não tem como, porque a matéria tem um processo gravitacional que nos prende ao solo. Então, a gente não tem como proibir aquilo que não tem como ser feito, né? Eu vou te proibir de você ir à Lua, só você, né? Enfim, e a pé para a Lua. E a pé, exato, né? Ou seja, se Moisés proibiu, é porque era possível fazer a comunicação. E ela continua sendo possível até os dias de hoje, ou seja, nós podemos nos comunicar com os mortos, existem os mecanismos de comunicação com os mortos, isso é fato. Só que nós trazemos muitas vezes arraigado isso das nossas condições anteriores, né, ou seja, da nossa religião anterior, dessa questão que nós não devemos nos comunicar, que nós não devemos evocar os mortos e por aí vai, os espíritos. E aí acaba que a gente traz isso para a doutrina espírita. Só que quando nós vamos estudar as obras básicas, quando nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, como que Kardec fez todo o trabalho de codificação da obra? Evocando os espíritos, né? Sim. Tinha as reuniões mediúnicas em Paris, ele tinha, na verdade, vários médiums que auxiliavam no processo mediúnico, e ali ele foi trazendo todas as mensagens para a codificação da doutrina. Então, como que existiria hoje a doutrina espírita se não existisse a comunicação com os espíritos, se não existissem as reuniões mediúnicas? A questão é, a casa espírita está seguindo os postulados espíritas? Está estudando, está instruindo os seus trabalhadores, os seus frequentadores, e é claro que reunião mediúnica, dentro da própria proposta espírita e dentro do que a própria Federação Espírita Brasileira nos traz, o trabalho mediúnico ele deve ser realizado por pessoas que já estão estudando a doutrina, que têm um conhecimento básico, que estão ali no trabalho de estudos da mediunidade, um grupo formado para isso, né? Não quer dizer que a pessoa está indo na casa pela primeira vez que ela vai participar de reunião mediúnica. Não é por aí, não é o ideal que seja por aí. Existe um processo de preparação do trabalhador para essas reuniões mediúnicas. Então, o que se deve buscar é o estudo das obras básicas, no caso especificamente mais ainda do Livro dos Médiuns, para que a gente possa exercer a mediunidade com segurança, com cautela, como um instrumento de crescimento espiritual para nós que estamos ali participando da reunião
para os espíritos que também são trazidos a essa reunião para crescimento espiritual, para auxílio, e também para os espíritos superiores, os nossos mentores, que também vêm a essa reunião para também nos instruir, nos esclarecer, nos auxiliar na nossa caminhada, né? Mas eu gostaria que você complementasse um pouco para a gente, Sara. Isso, e o que você colocou, assim, já está bem completo, né? Bem abrangente. E o grupo mediúnico, ele pode ser formado depois que a casa já esteja exercendo as atividades espíritas. Grupos de estudo, grupos de assistência, né, de assistência social, trabalho da caridade. E é até bom que vá se formando depois que os trabalhadores já começaram a criar o seu vínculo, porque é importante que o grupo mediúnico tenha afinidade, respeito, confiança uns nos outros, porque é um trabalho realmente que ele precisa de estudo, seriedade, comprometimento, e para que aconteça, né, como você colocou, esse trabalho em grupo, nesse grupo mediúnico, é importante que outras ações já estejam sendo realizadas. Ela não precisa ser o foco principal da casa espírita, né? Existem outras atividades na casa espírita que vão proporcionar participação e trabalho dos seus membros. Se depois que já estão acontecendo os trabalhos, né, os trabalhadores já estão estudando, já existem os grupos de estudo, as obras básicas já foram estudadas, inclusive o livro dos médiuns e outras obras complementares que trazem segurança para o médium, conhecer o mecanismo da mediunidade, conhecer a questão da anatomia, como que se dá a comunicação dos espíritos, quais são os tipos de mediunidade. Aí sim, pode começar a montar o grupo o grupo mediúnico desse próprio grupo de estudo da mediunidade. E aí começando a ter as experiências mediúnicas para aí tomar a vertente que traz a casa, né? O grupo de mentores da casa espírita. Qual que é o tipo de trabalho que vai ser desenvolvido? Porque isso existem características, né? Tem casas que trabalham mais com atendimento aos espíritos sofredores, com as questões de desobsessão, alguns trabalhos de irradiação, de fluido, né, para recuperação dos espíritos desencarnados também, do fluido material daqueles médios no momento da doação. Isso tudo demanda tempo, né? Então, é realmente estudo, persistência, afinidade entre os trabalhadores e a confiança nos trabalhadores, porque o principal é seguir na vontade de auxiliar. Então, essa vontade de trabalhar e de auxiliar pode acontecer para o mundo material e para o mundo dos desencarnados através do auxílio mediúnico, né? E acontece, as coisas vão acontecendo gradativamente e com o tempo, embasado nos estudos aí, nos postulados espíritas. Realmente é importante a gente reforçar essa questão do estudo, porque muitas vezes as pessoas chegam até a doutrina pelo fenômeno, né, em busca do fenômeno, sim, querendo ver o espírito, ver materialização, e aí quando chega na casa espírita e vai para grupo de estudo, a pessoa fica meio frustrada, espiritismo é isso, é estudo? E é isso mesmo, né, realmente são os grupos de estudo sistematizado que são muito importantes também para dar uma base geral para aquela pessoa que está chegando. Então a gente sempre fomenta a ideia das casas terem os grupos de estudo sistematizado da doutrina, né? E também depois, como você falou, esse encaminhamento para o grupo, pro trabalho mediúnico, ele é gradativo, né? Ele é gradual à medida que o grupo vai amadurecendo, vai se aperfeiçoando. E é importante também que... Sim, claro. Desculpa te interromper, mas para colocar uma questão também. Existem pessoas que chegam à casa espírita com problemas relacionados à mediunidade, ou seja, no seu próprio comportamento, na rotina, às vezes com a mediunidade desequilibrada, e aí ela precisa ser assistida por um grupo mediúnico, mas esses são casos pontuais. E já existem casos, né, com grupos consolidados que já atuam nessa questão, nesse tipo de atendimento, para poder proporcionar essa pessoa o alívio ali imediato, até que ela consiga se reequilibrar, participar dos estudos, para trabalhar ativamente na mediunidade. Né? A gente também não pode esquecer dessa questão, senão fica parecendo que é uma burocracia para que participe, sendo que a mediunidade é algo tão natural, né?
que muitas pessoas são médiums e nem sabem que são médiums. É algo tão, né, é o sexto sentido que as pessoas colocam. Mas existem essas questões, que algumas pessoas sofrem com a mediunidade e precisam desse atendimento, precisam atuar, precisam trabalhar, precisam canalizar esse tipo de energia. Então, ela pode ter esse atendimento, É a esse Tonton. pronto atendimento. Tonton, esse pronto atendimento para poder ter o alívio e conseguir se reequilibrar. Porque senão fica aquela questão, não posso nem falar da mediunidade, né? Cheguei a primeira vez na casa e eu não quero falar porque as pessoas falam que precisa de tempo, precisa de estudo, mas existem também as questões de atendimento para aqueles que estão sofrendo por essas questões e que vão poder contribuir, né? Inclusive, trabalhar ativamente e desenvolver os seus trabalhos na área mediúnica, que provavelmente foram compromissos assumidos aí no plano espiritual, podendo aliviar muitas dores, né? Não só a si próprio, mas atender aqueles que necessitam. E aproveitando o assunto mediunidade, Sara, que esse pinga-fogo foi caminhando mais para essas questões da mediunidade, mediunidade em crianças. Muitas mães vêm me perguntar isso, né? Você também como mãe. A gente sabe que as crianças aí no processo reencarnatório não é nascer e estar reencarnada, né? Esse processo de vinculação da reencarnação ele vai aí ao longo de um bom tempo. E na primeira infância, principalmente, nós sabemos que os pequenos, eles estão, como se diz, mais lá do que cá, né? Então, o contato deles com a espiritualidade é muito, muito fácil, muito, muito espontâneo. Então, quantas vezes os pais falam, meu filho tem um amiguinho imaginário, né? Ele conversa, ele brinca com esse amiguinho. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da mediunidade nas crianças, Sara, porque também nem sempre é fácil, né? Não, principalmente quando não tem o contato com a doutrina espírita, né? Alguns pais podem ficar assustados e acabar tolhindo isso da criança ou fazer com que ela pense que isso é errado. Como você colocou, existe um tempo para a reencarnação se completar, né? Claro que ela se inicia no ato ali do parto, do choro, né? Se inicia, na verdade, no processo de gestação, consolida ali no ato do nascimento, e ela vem aos poucos, a criança vem aos poucos, esquecendo e mergulhando na carne cada vez mais, né? Alguns autores colocam que esse processo termina com 7 anos, né? E algumas crianças, antes, não existe uma regra, mas seria em torno disso. André Luiz até traz uma questão sobre isso. Agora, sobre a mediunidade infantil, eles percebem o mundo espiritual até com mais naturalidade, né? E trazem também lembranças do plano espiritual. A Duda, né, inúmeras vezes relata questões muito pontuais. Né? Ela chega e fala assim, o plano espiritual era bem melhor que aqui. Né? Onde eu morava, tinha uma árvore com uma frutinha que parecia morango, mas não era morango. Aí eu falei assim, minha filha, mas onde a gente morava não tinha frutinha. Não, mas não era aqui não, mamãe, era lá no plano espiritual. E assim, e com muita naturalidade, né? E como a gente já tem conhecimento da doutrina, é mais fácil para entender. Né? Agora, para as pessoas que não têm esse contato, né? Acho que a criança está imaginando, ou que ela está criando, né, na cabecinha dela. E a questão do amigo imaginário, queria chamar atenção para essas questões pelo seguinte: pode acontecer sim da criança perceber um amigo, um mentor, um familiar, uma visita na casa que seja benéfica, que trazem ali bons fluidos, que realmente foi visitar, que está ali, né, assistindo aquela encarnação, e aí ele perceber isso através da sua mediunidade. Ou pode ser que essa criança perceba esse espírito, e esse espírito induz a criança a ter atitudes negativas. Provocar os pais, beliscar o amigo, quebrar alguma coisa, algum tipo de atitude agressiva. Então, para os pais observarem esse tipo de sugestão, né? O fulaninho me mandou fazer isso. Opa, então eu vou começar a prestar atenção no fulaninho. E aí é uma oportunidade de praticar uma doutrinação mediúnica,
né? Você vai corrigindo a questão ali e educando também o espírito, fazendo prece para que aquele espírito seja atendido. Que por alguma forma ele foi parar naquela casa, atraído né, por algum tipo de vibração emanada, e ali ele precisa ser assistido para poder ser conduzido aí ao plano espiritual e não atrapalhar, desequilibrar e desajustar ali aquele ambiente familiar. Então, se atentar a essas questões, as crianças percebem o plano espiritual? Sim, percebem. Percebem os espíritos? Sim, com muito mais naturalidade e com muito mais frequência do que nós, justamente por essa questão, né, da reencarnação, do completar da reencarnação, e perceber quais são os tipos de influência que essa criança está recebendo. Realmente é um familiar, um amigo, né, um espírito que veio trazido no momento do evangelho para poder participar do evangelho ali no lar, para ser assistido, né, o espírito que está ali aproveitando de um desequilíbrio dos pais ou de alguém da família e induzindo aquela criança para desequilibrar ainda mais o ambiente, né? Ou ela está acordando assustada à noite? Quais são os tipos de fala que aquela criança tem trazido com essas percepções? E isso me lembra muito, Sara, uma história que o Nelson me contou há muitos anos atrás, que ele fala que na infância dele, até na verdade na juventude, início da fase adulta, que ele era muito perseguido durante o sono, ao ponto assim dele correr a noite inteira em sonho e acordar assim exausto. Morto de cansaço, como se ele tivesse feito uma meia maratona, né, ou uma maratona inteira. E, na verdade, ele foi entender isso muito tempo depois, quando ele conheceu a doutrina espírita, e que ele foi ter respostas a esse processo que ele passava já na infância. E muitas pessoas às vezes nos perguntam, é possível uma criança sofrer processos obsessivos na infância? Nós sabemos que as crianças têm uma proteção, né, espiritual, todos nós temos, mas as crianças têm uma proteção, como se diz, vamos colocar um plus, né? Existe uma proteção espiritual muito grande para as crianças, sim, mas a gente sabe que, em que pese ser tão pequenininho, bonitinho, igual tá aí, né, a Duda aí, né, aí, ó, tão bonitinha, fofinha, né, mas a gente sabe que é um espírito milenar, que traz consigo erros e acertos do passado, né, e também amizades e talvez inimizades do passado também, e algumas dessas inimizades podem ter ficado no plano espiritual. E aí, de repente, essa inimizade consegue reconhecer aquele espírito pelas suas energias, emanações, vibrações, naquele corpo infantil. E assim, às vezes, iniciar aquele processo de perseguição, né? Então, mais uma vez, a importância dos pais estarem atentos, né? Como você disse, ao que esse amiguinho imaginário está falando, porque muitas crianças, os pais às vezes não têm ideia, mas muitas crianças são incitadas ao suicídio, inclusive nesses processos obsessivos, né, que quando mais graves, digamos assim, ainda na infância. Então, os pais precisam ter esse acompanhamento redobrado dos filhos. E aí eu gostaria de caminhar para o Evangelho no lar. Como que o Evangelho no lar pode auxiliar os pais, não só nessas questões obsessivas, né, ou de influenciações espirituais dos filhos, mas na questão da harmonia, da vivência, da gente ter uma vida mais equilibrada. Do diálogo, né, Mel? Exato, do diálogo, e da gente convidar Jesus, convidar os espíritos amigos para estarem na nossa casa. E acho que o Evangelho no lar seria uma terapêutica muito interessante para a gente trabalhar em família, né? Exatamente. E é o momento em que você consegue ali com calma ouvir o que a criança traz, os seus medos, né, as suas dúvidas, que às vezes com a rotina, com a correria do dia, você acaba não conseguindo atentar de uma forma mais apurada, né? Então, realmente, equilibrar as vibrações da casa e dar a oportunidade dela conhecer as ferramentas que a doutrina também nos dá para viver, né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos para poder passar essa mensagem, né? Que para mim, para o que eu tenho, né, no meu coração hoje, a doutrina ela me ajuda em diversas situações. Então, assim, eu me sinto no dever de apresentar a Duda, né? Se ela, quando adulta, achar que essas ferramentas também vão auxiliar, que ela seja feliz seguindo. Senão ela vai conseguir achar o caminho dela e eu vou ter que respeitar, né? Mas
o Evangelho no Lar é um momento em que você vai ali dando ferramentas à criança, em que ela vai guardar no seu íntimo, para poder lidar com as situações diversas que ela vai ter que vivenciar ao longo da sua encarnação, né, do seu projeto reencarnatório, né, que para nós hoje nos acalenta e nos auxilia, e a gente espera que também possa fazer o mesmo com a vida deles. E o equilíbrio das vibrações da casa, né, como você disse, convidar Jesus a participar, apresentar Jesus às crianças, né, que elas possam realmente ver nesse mestre um amigo que possam contar. É verdade, com certeza. E aí, para quem estiver nos acompanhando, né, que não saiba ou que ainda não faça o Evangelho no Lar, fica a nossa sugestão: separa um dia da semana, né, um dia que a maioria das pessoas possam estar em casa naquele dia e naquele horário, e uma vez por semana, senta com a sua família. Se você é espírita, pode usar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas se você é católico, usa a Bíblia, ou usa o folhetinho semanal da missa. Se você é evangélico, use a Bíblia, mas naquele momento ali, traga Jesus para a sua família, no sentido de você fazer uma leitura do Evangelho de Jesus, fazer uma leitura de uma mensagem edificante, pedir a um membro, né, dali do grupo, né, da família, para fazer uma prece, conversarem sobre aquela passagem ali que vocês estão lendo, como interpretar aquela passagem, e principalmente como aplicar o Evangelho de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, saiu uma passagem quando Jesus fala para a gente amar ao próximo. Então, como a gente pode praticar aquela passagem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa semana, e trazer os pequenos para essa participação também, né? De acordo com a linguagem deles, de acordo com a idade que eles tenham, mas que eles possam participar ativamente através de dinâmicas, de jogos, né? Que eles consigam interagir nesse processo também de aprendizado e buscar, assim, vivenciar o Evangelho de Jesus ao longo daquela nossa semana, de acordo com a proposta que nós recebemos naquele dia. E na semana seguinte, novamente, naquele mesmo dia, horário, reúne a família e ali uma outra passagem do Evangelho para a gente começar a aprender também, conversar sobre aquilo, falar em que aquilo se aplica na nossa vida. E aí a gente, como a Sara colocou, né, a gente ter esse momento de diálogo em família, de vivência em família, porque as famílias estão, às vezes, muito distanciadas, apesar de estarem debaixo do mesmo teto, e ainda em períodos de pandemia, né, que estamos mais fechados em casa, mas a gente observa que as pessoas ainda assim estão distantes, estão virtualmente distantes, fisicamente presentes, mas virtualmente distantes, cada um com seu celular, cada um com seu programa de televisão, cada um no seu mundo fechado, e nós precisamos buscar conviver mais em família, né, Sara? Buscar vivenciar mais a família no nosso dia a dia, que é o alicerce para a nossa vida, né? É um progresso, a família é um progresso. É verdade. E aí, dentro desse processo evolutivo chamado família, a gente já encaminhando para o nosso encerramento, né, na verdade, porque já estamos chegando aí às 8 horas e 30 minutos, que é a proposta de estudo nossa, como que a gente poderia, Sara, buscar trabalhar mais, digamos assim, né, essa vivência familiar nesses momentos de conflito que nós sabemos que muitas famílias estão vivendo, de dificuldades de relacionamento, como que nós podemos buscar amenizar essas dificuldades e esses desafios constantes que estamos vivendo, muitas vezes do desemprego, da falta do alimento dentro do lar, né, dos problemas de convivência entre os irmãos, entre pais e filhos, entre cônjuges. Como que a gente pode buscar amenizar esses dias tumultuados que muitas famílias estão vivendo? O que você pode falar para a gente? Olha, Mel, tem uma frase, né, do Chico, que sempre eu carrego em mim em dias difíceis, que é o isso também passa. Né? Quando nós estamos vivendo uma situação muito feliz, que enche o nosso coração de amor, de alegria, de felicidade, a gente tem que pensar, nossa, eu vou saborear cada segundo, porque vai passar. Né? E quando nós estamos em situações muito dolorosas, muito sofridas, que o coração está despedaçado e que a vida está difícil e que a gente dorme e acorda pensando que não tem saída,
a gente olha para essa situação, né, se distancia dela e pensa nesse dia feliz que passou e que hoje está um dia triste. Mas que esse dia triste também vai passar. E assim, nós, na nossa trajetória aqui, nós nunca imaginamos passar, eu pelo menos nunca imaginei passar por uma pandemia, em que Verdade. máscara fosse um acessório, e que a gente não consegue mais não utilizar, né? A gente se adaptou à máscara. Acho que vai ser difícil agora tirar, né? Criar o hábito de sair sem. No início todo mundo reclamava, machucava a orelha, tirava o ar, e hoje as pessoas já habituaram. E assim, que nós tenhamos paciência e que possamos acreditar que nada sai da programação e sai das mãos de Deus. Então, Ele sabe que por mais doloroso que seja, aquela situação é a situação que vai nos fazer alavancar. E quando Jesus coloca amar ao próximo como a ti mesmo, o nosso próximo, mais próximo, é o nosso familiar. Aquele familiar que me tira do sério, que eu tenho vontade de sair correndo, que você conta as horas para poder resolver aquela situação e ficar longe, porque aquilo ali pode ser um desafeto que eu trouxe de outras encarnações. E que traz ali para mim o exercício da paciência, da caridade. E pior ainda, quando a questão do desemprego, né, da falta do alimento, da falta do trabalho, da falta da renda, acontece ainda no lar, né? Como a minha avó que dizia, um ditado muito interessante, quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula pela janela. Porque quando a vida está fluindo nos seus trilhos normais, a convivência já tem as suas questões, que tem momentos que são difíceis. Quando a vida sai dos trilhos, e a gente precisa se reinventar, as questões ainda ficam mais delicadas, né? É o abrir mão, são todas as questões que vêm. Só que a questão vai passar, Deus utiliza todas as ferramentas para o nosso crescimento, e todos os momentos que nós passamos situações difíceis, sejam elas pequenas situações difíceis ou situações que parecem que não vão ter fim, aquela dor, nós saímos depois muito mais fortes, né, com outra visão da vida, valorizando pequenos detalhes que talvez nós nem prestássemos atenção, né, como uma situação, uma história que me gravou profundamente, quando eu trabalhava numa drogaria, e eu sempre atendi uma moça, que era da minha idade, na época eu estava com 26 anos, que ela fazia hemodiálise. E aí ela estava na fila, esperando o transplante de rim. E quando ela foi chamada, que ela seria a próxima, né, que ela estava prestes a realizar o procedimento, ela me contou extremamente feliz que ela não via a hora de tomar um copo d'água de guti-guti. Não. Aquilo me marcou tanto, porque é tão comum chegar e encher o filtro e tomar água, que a gente não para pensar que existem pessoas que não podem fazer isso, né? E a história dela foi muito marcante, porque o pai dela passava pelo mesmo processo, e eles fizeram um transplante na mesma época, né? O transplante dela foi um sucesso, o dele, infelizmente, ele não resistiu. E ele desencarnou, e ela continuou a vida, e conseguiu tomar a água dela, né? E seguiu, né? Hoje eu já não tenho contato, mas foi uma história que me marcou profundamente. Então, assim, as situações, elas não duram para sempre. E depende muito da visão que a gente coloca. Então, amar o nosso próximo como a nós mesmos é ter paciência com as nossas atitudes, né? A gente não se cobrar e não se castigar quando a gente perde a paciência, quando a gente tá triste, tá achando que aquela situação não tem fim, mas é acreditar que o sol nasce no outro dia e que nós temos que seguir em frente, e que por mais difícil que seja, vai passar, vai me deixar mais forte, e aí é o momento de eu exercitar a oportunidade que eu pedi aos céus. É isso mesmo. Bom, chegamos ao final, né, do nosso bate-papo de hoje, desse Pinga Fogo.
esse plantão Tira Dúvidas, para a gente poder responder algumas perguntas. Esperamos, né, que a gente tenha conseguido responder, pelo menos um pouquinho, tirar um pouquinho das dúvidas, mas a doutrina sempre é muito esclarecedora, né, Sara? A gente Sim. vê que para todas as nossas dúvidas, a doutrina nos traz uma resposta. Então, muito obrigada, né, por você dividir comigo aqui esse momento para a gente poder fazer esse bate-papo. E agradeço muito a turma que está nos acompanhando, o pessoal da fraternidade, pessoal de outras casas que estão nos acompanhando também. O nosso agradecimento carinhoso a todos vocês. Muito boa noite a todos. Eu agradeço mesmo pela nossa dupla, né? Agradeço a oportunidade. Peço desculpas pelo ronco do fundo. Efeitos especiais. Efeitos especiais. Participou aqui fielmente e firmemente. Que todos, né, tenham uma excelente noite. Agradeço, que Jesus abençoe todos os lares, que nós tenhamos aí no nosso coração essa certeza de que, por mais difícil que esteja a situação de hoje, ela vai passar. Que assim seja. Sara, um beijo no seu coração, na Duda também, viu? E até a próxima, se Deus quiser. E um grande beijo e abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Fiquem com Deus e até muito breve. Até. Tchau, tchau.